Olá, galera, tudo bem com vocês? Professor Matheus novamente aqui. Hoje, para um tópico novo, momento novo, nós vamos entrar na histologia animal. Será um prazer enorme, uma satisfação imensa a gente caminhar por esse conceito. Eu vou dar uma ideia para vocês. Eu adoro trabalhar com esse conteúdo, por quê? Esse conteúdo a gente consegue abordar tópicos vinculados ao nosso dia a dia, o que facilita a sua compreensão, o que facilita o seu lembrete. Pensando em termos de Enem, o nosso estudo, a fisiologia do nosso corpo, que se baseia na histologia, vai ser trabalhada com a gente. Então, muita atenção em alguns detalhes do nosso dia a dia, você vai entender algumas condições, ok? Para a gente iniciar esse tema, o que é histologia? Mateuzinho, você falou histologia, o que é histologia? Vamos analisar esse conceito de histologia. Histologia é o ramo da biologia que estuda os tecidos. O que é um tecido? Olha comigo lá. Tecidos são conjuntos de células diferenciadas e adaptadas a uma determinada função em animais. Gente, vamos simplificar? Tecido é um conjunto de células que se diferenciam, mas que num todo desempenham uma mesma função dentro de um organismo. Eu não posso simplesmente analisar tecido como um catadão de células. Eu tenho que analisar tecido como um conjunto que trabalha junto, ok? Todo tecido é formado por duas condições, células e substância intercelular, aquilo que está entre as células. O tipo de célula e a quantidade e os componentes da substância intercelular vão diferenciar os diferentes tipos de tecidos. Quais são esses tipos de tecidos? Olha comigo aqui. Tipos de tecidos. Nós temos o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Ao longo das próximas aulas, nós vamos analisar cada um deles. E você deve estar se pensando, mas Mateuzinho, tecido muscular, tecido ósseo, tecido adiposo, eu já ouvi falar disso. São variações desse nosso tecido que a gente vai analisar. Agora, nós vamos entrar em qual tecido? Nós vamos falar do tecido epitelial. Quais são as características desse tecido epitelial, ou simplesmente chamado epitélio? Vamos listá-las? Olha comigo aqui. Tecido epitelial. São formados por células justapostas, com pouca ou nenhuma substância intercelular. É um tipo de tecido avascular, sem vasos sanguíneos, para tudo. Gente, quando a gente fala no tecido epitelial, questões importantes. Tecido epitelial e epitélio é formado por células juntas, unidas. Justapostas significa juntas. Segundo ponto. Devido ao fato de elas estarem juntas, não existem substâncias em abundância no entorno delas. Por isso, ela tem pouca ou nenhuma substância intercelular. Terceiro ponto. Isso não permite a entrada de vasos sanguíneos no tecido epitelial. Devido a isso, ela é chamada de avascular. Tanto que, prova isso, quem nunca pegou uma agulhinha da mãe, da avó e pôs no dedinho ali, ó, e ficou brincando com ela sem sentir questão de sangramento ou nenhuma intensidade dolorosa? Por quê? Ele não tem vasos sanguíneos que vão nutrir. Mas essa nutrição vem de onde? Essa nutrição sempre vem do tecido conjuntivo abaixo do tecido epitelial. Sempre embaixo de um tecido epitelial existe um tecido conjuntivo responsável por nutrir. Os nutrientes passam do tecido conjuntivo para o tecido epitelial por difusão, ok? Gravem isso. Tanto que um tecido epitelial não pode ser muito longo, porque os nutrientes não vão chegar em condições satisfatórias para isso. Volta comigo aqui no slide, então. Tecido conjuntivo. Existe abaixo uma membrana basal, glicoproteica, que separa o tecido epitelial do tecido conjuntivo. Essa membrana basal ou lâmina basal que vai ser responsável por nutrir o tecido conjuntivo. Ela foi produzida pelo tecido conjuntivo, tecido epitelial. Ela foi produzida pelo tecido conjuntivo e vai nutrir o tecido epitelial. Novamente, a membrana basal, produzida pelo tecido conjuntivo, nutrirá o tecido epitelial acima, ok? Agora, existem dois tipos básicos de tecido epitelial. Vamos a eles. O tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Como são eles? Vamos ao tecido epitelial de revestimento. Eles recobrem superfícies externas do corpo e o interior dos órgãos cavitários. Todo órgão, gente, todo órgão, toda estrutura que você tem um tecido epitelial externo. Externo ou interno, órgão oco ou não, existe um tecido epitelial responsável por esse revestimento. Esse tecido epitelial pode ser como? Vamos lá no slide.
Ele pode ser simples, formado por uma única camada de células. Por exemplo, o endotélio dos vasos, que é o revestimento interno dos vasos sanguíneos, o epitélio intestinal, o epitélio dos túbulos renais, são regiões que têm o epitélio formado por uma única camada de células, facilitando trocas. Um epitélio estratificado é o epitélio formado por várias camadas de células. Por exemplo, a epiderme. A epiderme é um tipo de tecido epitelial de revestimento, formado por várias camadas. E o terceiro tipo, pseudoestratificado. Uma camada de células com alturas diferentes, o que nos dá, lembra lá, pseudo, falso, o que nos dá falsa impressão de ser várias camadas, quando na verdade é uma só. O epitélio da traqueia, de revestimento interno da traqueia, tem essa formação, ok? Então lembrem sempre, várias camadas vai proteger, menos camadas vai permitir trocas. É uma ideia importante. Todos revestem. Agora, e o tecido epitelial glandular? Vamos lá? Tecido epitelial glandular tem função de secretar e ele se origina no tecido epitelial de revestimento. Galera, pausa, olha para mim. A origem do tecido epitelial glandular vem do tecido epitelial de revestimento. Só que onde ele se localiza? Ele se localiza no tecido conjuntivo. Isso mesmo. Na imagem aqui, a gente vai observar isso aí, ó. Eu tenho o tecido epitelial de revestimento se aprofundando no tecido conjuntivo. Então, a localização dele é no tecido conjuntivo e não lá fora. Tanto que, baseando-se nesse aprofundamento, nós vamos formar 3 tipos de glândulas. Glândulas endócrinas, exócrinas e anfícrinas. Qual é a diferença entre elas? Olha ali. Glândula exócrina eliminam secreções para fora do corpo ou para o interior do tubo digestório através dos ductos. Glândula sudorípara, salivar, sebácea, gástrica, entérica, mamária, são glândulas que produzem produtos e lançam para fora do corpo ou em cavidades corporais. Já as glândulas endócrinas são aquelas que eliminam secreções, hormônios, frisem bem, as glândulas endócrinas eliminam hormônios no sangue. Por isso, quando você tem um probleminha hormonal, você vai no endocrinologista. Olha lá, hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenal são exemplos de glândulas endócrinas. Agora, existem as glândulas anfícrinas ou mistas, que eliminam secreções exócrinas e exócrinas. Elas são as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, o pâncreas produz o suco pancreático, que atua na digestão, na sua porção exócrina, e a insulina e o glucagon, que são hormônios, na sua porção endócrina. Então, observe. As glândulas, elas podem atuar de duas formas, sendo endócrinas, exócrinas, ou ao mesmo tempo. É uma condição que vai existir. Recapitulando, tecido epitelial reveste ou produz secreções. Se revestir, tecido epitelial de revestimento. Secreções, o tecido glandular. Exócrina, libera produtos para fora do corpo ou em cavidades. Endócrina, libera produtos na corrente sanguínea. Ok? Gravar essas informações, logo eu vou puxá-las de vocês novamente, ok? Próxima aula nós vamos falar de tecido conjuntivo, hein? Um beijo enorme!